Fala galera do Varal Celeste, hoje é dia de falar de mais um vexame colecionado aí pelo Cruzeiro na temporada. Dessa vez, a derrota para o Mushuc Runa dentro do Mineirão. Com a ausência aí da torcida, marcou assim o resultado da segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana de 2025. Vamos nessa? Antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Também compartilhe o vídeo com seus amigos e seguidores nas suas redes sociais. O Cruzeiro foi derrotado pelo Mushuc Runa por 2-1 na estreia do Cruzeiro aí como mandante na competição, como o time mandante, sem torcida, por punição da temporada passada, daquela semifinal que enfrentamos o Lanús, a questão dos sinalizadores e tudo mais, porque a Conmebol é um leão quanto a isso aí, quanto a questão do racismo é um gatinho, Mas, puniu o clube e o clube ficou sem a torcida aí dentro do estádio nessa partida, sem o apoio do torcedor, e o torcedor assistiu de casa, do bar, aonde estava um time que foi bem inoperante, bem longe de ser um time de futebol. O time do Mushuc Runa, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, seja ele financeiro, orçamentário, técnico, tático, teve muito mais vontade, teve muito mais empenho na busca da vitória do que o Cruzeiro. Gente, não foi uma partida boa. O Cruzeiro foi a campo com Cássio, o William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon. Que o Marlon foi titular na quarta-feira e ontem, quinta, foi emprestado pro Grêmio. Para mim não faz o menor sentido. E assim, sem dizer que você premia o cara, Porque era talvez o local que ele queria ir, porque vivia curtindo o post aí do Grêmio nas redes sociais. Aí no meio de campo, o Lucas Romero, o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Mais o Eduardo, O Eduardo foi tão participativo, tão bem no jogo, que eu lá ia esquecendo do Eduardo. Olha que partida sensacional que o Eduardo fez, gente. Ah, pelo amor de Deus. E aí lá na frente, Dudu e Gabigol. Com pouco menos de 15 minutos, o Mateuzinho machuca, sai e dá lugar para o Wanderson, que saiu no decorrer do jogo e entrou o Caio Jorge. Ainda entrou o Lautaro Dias, entrou, se eu não me engano, o Lucas Silva. Cara, você precisa ganhar o jogo. E entra o Lucas Silva. Ah, gente, na boa, sabe? Numa boa. E eu lá esquecendo a entrada do Rodriguinho. O Rodriguinho entrou no lugar do Dudu. Aí você precisa ganhar o jogo. Você tira o Gabigol, tira o Dudu e coloca o Poçante Lautaro Dias. O Poçante Lucas Silva. Não tem jeito, cara. Aí não tem jeito. Você precisa ganhar o jogo. Você tem que ganhar o jogo, para não complicar. Porque se você for analisar, o começo do Cruzeiro na Sul-Americana desse ano é pior que do ano passado. Ano passado foram 3 empates, sendo que o empate no Mineirão foi traumático. Haja vista a consequência pós, Mas assim, foram 3 empates e tal, você ainda consegue negociar ali. Agora são 2 derrotas. E sai para enfrentar o Palestino lá no Chile. O Palestino que tem suas participações em competição internacional, não só sul-americana, mas Libertadores. Enfrentou o Flamengo ano passado, se eu não estou muito enganado. Então assim, dá para saber muita coisa do Palestino. Claro que não é o mesmo time e tal, mas dá para ter mais ou menos uma noção de como é que é jogar lá. Então é muito complicado. E aí o time vai e perde o jogo. Assim, o time do Mushuc Runa correndo, brigando, disputando, tentando achar espaço para jogar, tentando se movimentar. O time do Cruzeiro parecia um time de totó, um time de pebolim, como você quiser chamar aí. O cara pegava a bola, o jogador pegava a bola, todo mundo ficava fixo nas suas posições. Teve um lance do Eduardo e teve um comentário do Zé Elias que daqui a pouco eu vou passar por ele. Teve um lance do Eduardo que eu fiquei constrangido de ver o Eduardo dentro do campo, gente. Me deu tristeza de assistir o Eduardo jogar, gente. Eu fiquei muito triste de ver o Eduardo.
Assim, eu já ficava muito triste de ter que ver o Marlon com a camisa do Cruzeiro. Eu já não vou ter que ver isso mais. Agora eu fico muito triste de ver o Eduardo jogando. Teve um lance no começo do jogo. Ele trombou com o Matheus Pereira, que estava perdidaço. Ele estava extremamente perdido no que ele estava fazendo. Gente, isso não pode acontecer. Isso não pode ser normal. O jogador de futebol, vocês sabem o que faz dentro do campo. Ele praticamente marcou o Matheus Pereira. Ia dar um passe nele e não chegava. Ou ele passava da bola e não chegava, ou ele não ia na direção da bola. Ele ia dar um passe e não acertava a força. Ou ia fraco demais ou forte demais. Aí não dá, gente. E aí você vê o time. Aí o comentário dos Relis é o seguinte. Teve uma bola que o William tava com ela na lateral. Beleza. O time posicionou o time do Mushukruna. Tinha hora que ele fazia uma linha de 5. E foi um desses momentos. Ele fez uma linha de 5. Encaixotou o time do Cruzeiro na marcação. Gerou até um buraco. Coisa pequena, mas um espaço suficiente para aproximar, fazer a tabela e girar o jogo. Não fizeram isso. Não fizeram essa situação. Ninguém aproximou do William para fazer uma tabela, para trocar um passe ali, para poder inverter o jogo, achar um jogador, achar uma superioridade. Ninguém fez isso. E aí você vai ver os gols que o Cruzeiro tomou, gente. As laterais são avenida. É a mais pura avenida. O William, o primeiro gol, o William olhando pro cara. O cara balançando na frente do William, e o William indo pra trás. A área protege também, mas o William indo pra trás, indo pra trás, indo pra trás. Olhando. Não tentando encurtar, não tentando fazer nada. O cara cruza. E, assim, Fabrício Bruno tava aqui, o Jonathan Jesus veio acompanhando o atacante, e o Marlon aqui, olhando o cara entrar nas costas do Jonathan Jesus, como se fosse tudo muito normal. O cara finaliza, o Cássio faz a defesa, tenta fazer a defesa, não consegue colocá-la para fora da área ou do raio de ação do rebote, e o cara vem e empurra. Aí faz 1-0. E assim, não fizeram 2-0, eles tiveram uma chance antes, eles não fizeram 2-0 por falta de competência. Se fosse um pouquinho mais competente, tinha feito. E aí tinha complicado a situação. Não tinha nem tido aquele empate. 1-1 para dar uma mínima, um gostinho de esperança ali que dava para virar o jogo. Porque o cara dribla o William de novo. A Avenida William. Né? A Avenida William é driblada, deixado na saudade. Né? Porque quando não marca, o cara faz o que quer. Quando marca, entra de primeira e aí continua fazendo o que quer também. O jogador adversário faz o que quer. Ah, beleza, né? Coisa fofa. Aí o William assistindo o cara com a bola. O cara cortou o William, foi no fundo, cruzou. Porque o cruzamento não foi dos melhores. Aí a imagem da ESPN também não mostrou muito bem, mas não sei se foi o Jonathan Jesus, o Cássio ou o cara que errou o chute. Um dos três atrapalhou ali a finalização de modo geral. Alguém atrapalhou ou se atrapalhou. E ainda assim possibilitou o Cruzeiro de ter a possibilidade do empate. Um pênalti, um pênalti que deveria ter sido marcado em campo, na minha visão. Porque foi pênalti, foi muito pênalti. O árbitro teve que esperar 5 minutos, aí ele autorizou o início do partido, aí ele voltou atrás no que ele tinha feito, aí ele foi no VAR, para depois ele marcar o pênalti. Cara, em 2018 esse árbitro pediu uma revisão de um lance que não era nem para ter sido pedido. Tanto é que a expulsão do Dedé naquela época foi revogada. Porque nem era para ter sido expulso. O cara não conseguia apitar com a TV. Aí dentro do campo ele faz o que ele fez. E ano passado apitou o jogo Cruzeiro, né? Mas sim, não teve muita relação com o resultado não, mas é só que tem que pontuar, né? A ruindade da arbitragem ela é no continente sul-americano. A brasileira é pior, mas no continente sul-americano é grande. O Gabigol bateu muito bem e tal, do jeito que ele bate lá, e fez o gol. E você fala, não, agora o time vai, né? Agora a coisa encaixa. Aí um passe no Dudu, o Dudu perde a bola, cai de maduro, aí sai um contra-ataque, o cara não dá conta de finalizar porque ele perde a passada, não sei o que ele viu, se ele cansou, se ele viu o Romero dar um carrinho. O William chega e põe para escanteio.
Aí no escanteio bate a bola volta no cara, a defesa afasta, volta no cara que cobrou o escanteio, ele cruza, aí tá o Romero e de novo quem? O Marlon. Assistindo o cara entrar pra cabecear a bola de frente pro gol. Aí é complicado, assim. Não dá, gente. Não dá. Ou melhora muito, ou esse ano vai ser um ano extremamente longo. E, na boa, assim, tem muita crítica para fazer, né? O Romero, por exemplo, muito mal. Eu acho que o Romero poderia melhorar um pouquinho. O Cruzeiro precisa de um camisa 5. Não dá para confiar no Wallace também. É só deixar isso aqui bem claro. Eu confiava que o Wallace poderia render alguma coisa, esportivamente falando e tal, né? Ter algum desempenho, mas eu já não acredito mais. Eu já larguei mão tem, ó, muito tempo. É, o Cruzeiro não tem um camisa 5 que precisa desse camisa 5. É um cara que consiga destruir, que tem potencial de destruição de jogada, né, sem ficar cometendo faltas, né? Consiga fazer roubadas de bola e tudo mais. O Cruzeiro precisa desse cara. E é mais uma carência, né? Ponta direita também precisa. Aí você vê lá o Wanderson sair de campo puto da vida, né? Pé da vida porque entrou no jogo, parece que não gostou de ser substituído e tal. Sei lá, cara. Também a participação dele não foi das melhores, não, sabe? Não foi das coisas mais palatáveis, não. Então, fica muito complicado. O Cruzeiro tá numa situação aí muito complicada, mas tem muita crítica, tem muita coisa, muita gente para ser apontada aí, né? Inclusive o próprio treinador, né? Escalou o Marlon, assim, não fazia muito sentido pôr o Marlon em campo. Já não vinha bem, já tá uma cota, já tem um ano que o Marlon não vem bem. Depois da renovação de contrato lá, março de 24, esquece, o Marlon de lá, de lá pra cá foi só ladeira abaixo. E outra coisa, poderia aqui criticar e tal, igual insistência com o Lucas Silva, Lautaro Dias, próprio Wanderson. Então, assim, cabe essas críticas ao Leonardo Jardim, sabe? Eu acho que é justo fazer essas pontuações, mas tem que ser criticado quem montou o elenco. O senhor Alexandre Matos tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira. E sim, o Cruzeiro tem uma carência de ponta direita desde 2023. O Matos está aqui desde maio de 2024, gente. Quando o Cássio desce aí no Cruzeiro, chega aí no Cruzeiro, o Matos já tava aí já, pô. Ele chega em maio. E sim, se o Matos, o treinador com 10 dias em fevereiro, e o treinador identificou, olhou e falou, ó, precisa disso e tal. Se o Matos não identificou isso, é um problema. Se ele identificou e no repouso, continua, aí o problema aumenta, né? Então fica complicado assim, complicou muito a situação do Cruzeiro, né? O Muxucuna chegou a 6 pontos, talvez era o clube que não se esperava que pontuaria tanto e conseguiu chegar a 6 pontos. O Palestino ganhou do Union, então deu meio que uma travada no Union, ainda não dificultou de total a vida do Cruzeiro por causa disso, mas dificulta muito. Porque sendo muito sincero, eu não consigo enxergar uma melhora nesse time do Cruzeiro. Eu não consigo olhar para esse time do Cruzeiro e falar, não, esse time do Cruzeiro vai jogar bola. Não tem como. Não tem como. Beleza? O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Palestino, se eu não me engano, 23 ou 24, é naquela semana. Passa a próxima semana, né, onde o Cruzeiro enfrenta o Bahia no meio da semana. Na outra semana o Cruzeiro enfrenta o Palestino, lá no Chile. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue arrumar. Daqui até lá tem São Paulo, Bahia e Bragantino. Vamos ver o que o Leonardo Jardim vai preparar. Talvez seria o momento de começar a utilizar a base, né? Porque se você não tem mercado para negociar, trazer jogadores, é utilizar quem está aqui para melhorar, tentar melhorar o elenco que você tem. Bom, pessoal, para fechar o vídeo, aquela dinâmica, né, de explicar aqui as camisas, contar sobre as camisas. Aqui basicamente tem uma composição de 96, a camisa número 1, a azul tradicional, né, que nos traz aí a lembrança do título da conquista da Copa do Brasil em cima daquele Palmeiras, dos 100 gols lá no Campeonato Paulista e tudo mais. E essa aqui é a terceira camisa de 96. Existem ela em duas versões. A minha versão é com um número todo branco, mas tem uma versão que as costas também é dividida dessa forma,
né? E o número também é dividido, onde o número pega a parte branca, o número está em azul, e onde o número pega a parte azul, ele está em branco. Essas camisas eram aquelas que iam ficando roxas, né? Dependendo da situação. Tá vendo? Dá para ver a diferença da manga para cá, né? E a azul também ficava roxa. Tem muita gente que tem essa camisa que ela já está na tonalidade roxa. Aquela camisa ali, ela é proveniente de preparação para jogo, e eu comprei ela com o pessoal da Nostalzeiro. Na época era o Bruno e o Marcos. Conversei com eles e consegui adquirir essa camisa. Essa aqui eu peguei com o camarada da EduFute. E essa aqui é de loja. Essa aqui no caso é de loja. Aquela lá os detalhes são pintados e essa aqui os detalhes são sublimados. Para encerrar o vídeo, eu peço a você, por favor, eu sei que o Cruzeiro perdeu, tá todo mundo bravo aí e tudo mais. Haja vista o meu próprio comportamento no vídeo. Mas assim, eu peço você que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado lá no começo do vídeo. Peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus seguidores, amigos, aí nas redes sociais. Muito obrigado e que os próximos jogos para nós tragam desempenho e resultados melhores.